Primeiro, o que é SGS? Vocês sabem? SGS é uma sigla que significa Sinistro Governo Secreto. É uma sigla que, se eu não me engano, foi na revista UFO, no começo dos anos 90, que surgiu. E aí, todas as vezes que se fala em governo oculto ou governo secreto, que foi a primeira expressão, né, governo secreto, se fala em SGS por causa dessa nomenclatura. Se eu não me engano, foi na revista UFO nos anos 90. Vamos conversar sobre as camadas de gerenciamento sociopolítico cultural no mundo. Bom, vamos do visível para o não visível. O visível, as autoridades constituídas, supostamente eleitas nos países democráticos e colocadas no poder nos países não democráticos. Então, todos os prefeitos, vereadores, deputados, senadores, né, eu estou usando o exemplo do Brasil, né? Existem países que não funcionam dessa forma, tem outro tipo de organização política, né? Se é parlamentarismo, se é presidencialismo, isso monarquia democrática, como é o Canadá, enfim, muda bastante essa Constituição. Então, todo mundo que você vai votar aí a cada 4 anos, 2 anos, enfim, essas são as autoridades constituídas, ou seja, as pessoas que representam a população, ou deveriam representar, que você vê, que você enxerga, ou seja, faz parte da população. São as pessoas encarnadas, obviamente, que você conhece, sabe o nome, sabe o que faz. Por trás destas pessoas existe o que chamamos de... Por que oculto? Porque ele não aparece. Então, de cara, você já tira todos que aparecem como parte do governo. Ah, o presidente tal não é parte do governo. Não. Ah, o senador tal é parte do... Não. Não aparece. O que existe aí é a interação dessas pessoas encarnadas. Ainda estou falando de encarnados. São encarnados. Esses encarnados não aparecem. Não aparecem. São empresários, banqueiros, investidores, pessoas que não é muito fácil você saber o nome, tá? Não é muito fácil. Para você achar essas pessoas, siga o dinheiro. Eu dou um exercício prático, vou falar rapidamente para vocês aqui, para vocês identificarem quem faz parte do governo oculto. Pega a empresa que vocês trabalham, a marca de carro que vocês gostam. Isso se for multinacional, né? Não adianta ser a padaria da esquina que esse exercício não vai dar certo. Mas pega a multinacional e fala assim, quem é o dono dessa multinacional? Provavelmente vai ser uma SA, né? Vai ser uma sociedade anônima, mas tem um acionista majoritário. Quem é esse acionista majoritário? Provavelmente vai ser um grupo de empresas, um grupo de investidores, né? Quem é o dono desse grupo de investidores? Aí vai ter alguns nomes, vai indo nessa de quem é o dono, quem é o dono, quem é o dono, você vai chegar num grupo pequeno de pessoas. Faz isso com 1, 2, 3, 5, 10, 30, 50 multinacionais e você vai descobrir que poucas empresas e poucas pessoas são donas de 90%, 95% das empresas no mundo. Você vai descobrir que dentro das empresas alimentícias são 5 empresas no mundo inteiro que são donas de todos. E dessas 5 empresas temos praticamente os mesmos donos. Então você vai descobrir que existe realmente algumas centenas de pessoas, tá? Ou não sei se chega em milhar, que comandam a economia do planeta e, consequentemente, a narrativa sociocultural dos lugares. Nossa, Fábio, como é possível poucas pessoas no mundo inteiro comandar isso? Ele está presente no planeta Terra desde sempre, tá? Essa organização, o que muda é a organização dele, como ele está organizado. Essa organização que nós entendemos hoje começou no século XIX, tá? Nos meados de 1800, um pouco antes, com a estruturação dos Estados Unidos. Esse governo, ele se separa, digamos assim, tá? Então, antes nós tínhamos um governo muito europeu e um concentrado no Oriente mais fraco. Eu não quero falar muito da história, eu quero dar um avanço para o hoje, tá? Então, o governo, como a gente conhece no Ocidente, daqui a pouco eu falo das separações,
ele foi se organizando conforme os Estados Unidos foram se organizando, principalmente com os grandes empresários, grandes nomes, Rockefeller, todos esses que vocês já sabem, em meados do século XIX nos Estados Unidos, crescendo e tudo mais. Mas principalmente a organização final, como nós temos hoje, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, qual é a organização do governo hoje? Daqui a pouco eu continuo falando das outras camadas. Ele é pessoas que não aparecem, mais uma vez, oculto, não aparecem, que manipulam quem aparece. Então vou fazer agora o link, daí eu falo das divisões, entre governo e governo, autoridades constituídas. O governo é quem manda nos governos. Governos da onde? Do mundo inteiro. Ah, mas o governo da Zâmbia também? Gente, aonde tem grande importância. Aonde não tem grande importância econômica, outro país manda. Entendeu? Então assim, eu não preciso mandar nos, 200 e poucos países que tem no mundo. Eu mando nos 50 principais e esses 50 mandam nos outros. Tá tudo certo. Ou menos de 50, G20, vai. Eu mando no G20, eu gerencio os G20, os 20 maiores, e os outros, consequentemente, acabam entrando dentro do meu esquema. Tá? Então não preciso controlar muito o país para controlar o mundo, só começar a pensar nisso. Então, esses governos, essas autoridades constituídas são marionetes, sabendo disso ou não. A maioria não sabe, tá? Mas a minoria, principalmente dos 7 maiores, vamos pegar o G7, vamos usar a mesma nomenclatura aí, eles têm um conhecimento sobre o governo, tá? E esse conhecimento ele não tem a ver com o cargo que eles exercem. Por exemplo, presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos sabe tudo. Não sabe. Depende de quem está lá também. O Biden sabe uma coisa, o Trump sabia outra, o Obama sabia outro nível. Cada um tem um nível de conhecimento sobre esse governo. Então vamos lá. Esse governo oculto manipula o governo das autoridades constituídas. Essas autoridades sabendo disso ou não, depende do seu grau de influência, depende do seu grau de envolvimento nisso. Tá? Então esse pessoal oculto, por trás dos governos, encarnados, eles se dividiram com o tempo, dentro dessa história, eles se dividiram. Tá? Essa divisão entre Oriente e Ocidente, ela é muito antiga mesmo. Tá? Vem desde a época dos pré-adamitas, aí não vou nem entrar nessa agora, tá, gente? Então é muito antiga mesmo, tem a ver desde o começo do ciclo da nossa civilização. Tá? Administrações diferentes de como cuidar da Terra, de como cuidar em quem está encarnado, dividido entre Oriente e Ocidente. Tá? Então, no mínimo, já temos essas duas divisões, e temos mesmo. Tá? Um governo do Ocidente, que tem a Inglaterra e Estados Unidos, não é país, tá, gente? Eu também quero deixar isso claro. Não é país, tá? Não tem país, não tem bandeira, não tem pátria. Tá bom? Mas eu estou exemplificando através de países para que vocês entendam o que eu estou falando, tá bom? E mais uma vez, isso não tem nada a ver com política, nada a ver com partido político, nada a ver com direita e esquerda ou o que te ensinaram. Esse Ocidente, ele é basicamente, a sua base, né, ele é feita em 3 lugares. Ele tem a base política em Washington, D.C., nos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos. Ele tem a base financeira em Londres, na Inglaterra. E ele tem a base espiritual no Vaticano, na cidade do Vaticano, no estado do Vaticano. E temos no Oriente. Essa no Oriente, ela tem Moscou e Pequim como sedes. Então eu tenho Rússia e China dentro do Oriente. Agora, desde a Segunda Guerra Mundial, aconteceram diversas divergências entre o pessoal do governo encarnados por trás dos governos. Então são humanos conversando. E eles têm diversas divergências de como gerenciar os países, a economia, as coisas em prol deles mesmos, né? Que eles são algumas centenas, talvez poucos milhares, né, no mundo. E eles têm alguma divergência nisso. Essas divergências, depois da Segunda Guerra, mas principalmente nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos começou um movimento de dissidência. Então essa dissidência começa do Ocidente, esses Estados Unidos, Europa, né?
E começa nos Estados Unidos, começa com os militares dos Estados Unidos, dentro dos militares, tá? Militares políticos. Começam a fazer por trás do cenário político. Então o que eles fazem? Eles criam um grupo e chamam de aliança. Essa aliança começa a se orquestrar para tomar o governo desse governo ocidental e com o tempo até essa aliança ganha corpo. Alguns anos atrás, essa aliança tentou tomar o poder no mundo inteiro, tentou negociar, porque ela não tem poder político, nem bélico, nunca teve, para destituir o governo. Mas parecia um tempo atrás que ela ia conseguir fazer alguma coisa. Enfim, não conseguiu nada, mas ela ainda existe aí, tá por aí. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos do Ocidente, o governo do Oriente, a aliança do Ocidente, que com o tempo conseguiu, pelo menos aparentemente, captar alguns adeptos, como aliança no Oriente, principalmente na Rússia. Pelo menos foi o que deu aparecer. Só que com o passar dos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, a gente conseguiu observar que esse jogo entre aliança, tentando destituir, principalmente no Oriente, era uma jogada muito forte. Acreditava-se até um tempo atrás que, inclusive aqui no canal a gente falou disso, que a Rússia, por exemplo, e o Putin, enfim, eu estou falando o pessoal aparente para vocês se identificarem. Eles estavam alinhados com a aliança do Ocidente, quando na verdade hoje a gente vê que foi um golpe de mestre. E na verdade o que eles fizeram, toda aquela acusação, a Rússia está envolvida na eleição dos Estados Unidos e não sei o que e tudo mais, tudo aquilo foi como uma conversa e hoje a gente consegue observar com uma grande clareza de que a aliança foi enganada, que na verdade foi um golpe de mestre do governo do Oriente, tá? Comandados aí aparentemente, não tem a ver com o país, mais uma vez, mas com China e Rússia, em destituir a aliança, fazer a aliança perder a força. E foi exatamente o que eles fizeram. Então, o que o governo secreto do Oriente fez? Jogada de mestre. Eles deram força para a aliança dos Estados Unidos para combater o governo do Ocidente. Quando o governo do Ocidente estava perdendo força, ou seja, enfraqueceu muito, e a aliança ganhando força, o que eles fizeram? Falou, opa, não vou criar um outro inimigo poderoso. Eles acabaram com a aliança ajudando o governo secreto do Ocidente, que estava fraco, acaba com a aliança, arrebenta com a aliança, e um governo do Ocidente fraquíssimo reassume o poder. E o que acontece? A dominação do Oriente de uma forma pesadíssima no Ocidente, e é aí que eu gostaria de chegar. O Brasil escolheu lado no SGS, o Brasil escolheu lado no governo. Antes de responder essa pergunta, eu vou continuar falando brevemente nas camadas de poder. Então eu falei para vocês que temos as autoridades constituídas, encarnados, essas pessoas que você vê, presidentes e tudo mais. Nós temos o governo, pessoas que não aparecem, você não sabe o nome. Tá bom? Alguns você pode até conseguir um nome ou outro, porque são de famílias famosas e tudo mais, mas realmente quem manda mesmo não aparece. Por trás desse governo, nós temos uma estrutura não encarnada que nós chamamos de cabala escura. Tá bom? Então eu tenho os governos, por trás dele eu tenho o governo secreto, encarnados, os dois encarnados, carne e osso. Por trás do governo secreto nós temos a cabala escura, todos desencarnados. Todos desencarnados, tá? O que acontece de vez em quando é que algumas consciências da cabala escura encarnam no governo oculto, não no governo que aparece, no governo oculto, para fazer uma missão ou outra, coisas específicas, mas normalmente eles atuam como entrantes, aí também nos governantes que aparecem, mas eles atuam como entrantes, eles atuam como mentores, enfim. Quem são essas figuras? Essas figuras têm basicamente a sua origem dentro de... Eu também não gostaria muito de tocar nesse assunto, quero focar mesmo no assunto da live, mas é importante que vocês entendam quem manda em quem aí. No que chamamos de reptilianos, insectoides, greys, enfim, essa galerinha aí e as suas ramificações que fazem parte dessa cabala escura. Por trás dessa cabala escura nós temos os seres espectrais. E por trás desses seres espectrais nós temos a e o e a.
consequentemente. Tá bom? Então essa é a camada. Esse é o organograma do governo mundial, ok? Uma grande jogada de todas essas de governo acima é que todo mundo acha que está no topo. Então a informação é compartimentalizada. Quem está embaixo não sabe que tem alguém em cima. Ele é manipulado sem saber que tem alguém que manda. Então assim, só para ter uma ideia, no governo acima do presidente americano existem cerca de entre 30 e 40 níveis gerenciais. Vamos colocar de uma forma simples. Existem 40 níveis de gerenciamento acima do presidente. Então assim, o presidente obviamente acha que manda. Quando ele assume, ele descobre que não manda tanto. Ele acha que tem uma meia dúzia de pessoas que mandam mais que ele e ele conhece uma parte desse governo, todo esse lobby que ele precisa fazer, essa negociação e tudo mais. Só que esses que negociam com esse presidente também tem quem manda neles e assim vai. Nós temos 40 níveis acima do presidente americano. Então, primeiro o que aconteceu? Vamos lá. Essa aliança enfraquece o governo do Ocidente. A aliança cresce. Quando a aliança cresce, o governo do Oriente faz o quê? Enfraquece a aliança. Então estão os dois fracos. Os dois estão fracos. Então o governo do Ocidente retoma o poder. Quando ele retoma o poder, e aí estamos falando dentro da figura de Biden e tudo mais, nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros lugares do mundo, tá? Quando ele retoma o poder, ele retoma muito fraco. Muito fraco. E retoma em outros lugares do mundo também. Se vocês repararem, na Europa, no Brasil, Portugal, não sei o quê, aquele, né? Então, esse pessoal alinhado com essa questão aparentemente política, e aí que eu quero chegar num ponto, retoma o poder. Já vou falar do aparentemente política. Então, qual é o cenário hoje? Tem um governo do Ocidente fraquíssimo, da luta contra a aliança, uma aliança praticamente inexistente, que foi aniquilada, e o governo do Oriente, que tem sim esse plano de dominação global, ou seja, eles querem ser um governo oculto só. Essa é a nova. O governo único. É o governo único liderado pelo governo oculto do Oriente, que nós temos aparentemente, porque não tem a ver com o país, mais uma vez, Rússia e China. Tá ok? O que não tem a ver com um partido político? Gente, acabei de falar para vocês que as autoridades constituídas são humanos, encarnados, que a gente acha que elege, porque, enfim, porque quem coloca eles no poder é quem está atrás, é esse governo. Mais uma vez, já falei isso para vocês aqui. Eu não preciso dominar todos os países do mundo, eu domino 20, os outros 20 dominam o resto. Então, eu dominando esses 20, as eleições nesses 20, a política nesses 20, eu domino o mundo inteiro. Hoje é 20, só procurar quem são. E mais ainda, se eu tenho presença física dentro dos 7 maiores, que é o G7, eu não preciso fazer mais nada. É criada uma pseudo-ilusão, aliás, é uma ilusão? Não, é uma ilusão. É uma pseudo-escolha entre esquerda, direita, começa a fazer adversário. Gente, nem no nível, não preciso nem ir para o governo, nem no nível do político, essa adversidade acontece. Eles se encontram, eles combinam até um adversário. É mais fácil para um político ser eleito quando ele tem um adversário. É mais fácil quando tem um contraponto. Tá? Isso é combinado. E quem decide isso é esse governo oculto, quem está por trás. Eles decidem. Aí sim, com os políticos sabendo disso ou não, de que eles vão colocar um ou outro para satisfazer os seus interesses. Agora, falei para vocês que tem esse governo do Oriente e do Ocidente. A partir do momento que o Ocidente perde a mão, o que acontece nos outros países? Como a sede deles está na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos Estados Unidos eles conseguem fazer o que eles querem. Mas fora disso, em outros países, como eu já mencionei alguns aqui, eles não conseguem. E quando eles não conseguem, essas pessoas que são colocadas pelo governo do Ocidente nesses locais, com a ajuda do governo do Oriente, eles começam a perceber que nessa jogada política, nessa queda de braço do governo entre o Ocidente e o Oriente, é mais interessante ficar do lado de quem aparentemente vai ganhar, de quem está mais forte, né?
Então o movimento que nós estamos vendo com o Brasil, e aí sim, respondendo essa pergunta, o Brasil escolheu o lado no SGS, acabou de escolher. Acabou de escolher. E o engraçado é que tinha escolhido outro lado antes. Tinha escolhido do Ocidente e agora mudou a casaca, virou a casaca. Virou a casaca para o Oriente. Então, assim, o movimento que está acontecendo no Brasil e em outros países também, tá? Em outros países da Europa, países da América do Sul, o que está acontecendo é, aparentemente, para quem vê politicamente, o Brasil está indo contra os Estados Unidos, está indo a favor da China, mas o que está acontecendo por trás é o governo do Oriente está dominando o governo do Ocidente. É isso que está acontecendo, tá? O que isso existe lado, como eu falei para vocês, partido político não existe, porque a partir do momento que eu tenho um governo que domina, não tem direita, esquerda, não tem, tudo isso é... E por trás ainda, e para o pessoal da Cabala Escura? O pessoal da Cabala Escura, e muitos do governo não sabem que a Cabala Escura existe, mais uma vez, informação compartimentalizada, não são todos que sabem, gente. A maioria dos membros do governo acreditam piamente que eles são o topo da cadeia. Para o pessoal da Cabala Escura que se alimenta desta energia, quanto mais polarização, quanto mais briga, melhor. Por isso que desde o começo, eu falei para vocês lá dos pré-adamitas, eles não só incentivaram, como manipularam que essa dissidência acontecesse desde o começo entre Ocidente e Oriente. Essas primeiras consciências que chegaram nas Américas e na Europa contra as primeiras consciências que chegaram na África e na Ásia. Tá? Desde lá, eles alimentaram essa guerra ideológica, aparentemente ideológica, para alimentar fanatismo, para alimentar a polaridade, porque essa energia de polaridade é que alimenta a Cabala Escura. É a energia da euforia, mas é a energia do ódio. É a energia da alegria exacerbada, mas é a energia da briga, da discussão, da depressão, do nervosismo. Então, para a Cabala Escura, tanto faz se o governo do Oriente ou Ocidente está dominando. Porque a briga entre eles alimenta esses seres. E a briga entre o governo gera esta briga na fisicalidade, mas na política aparente. É o que a gente vê através de partidos, pseudo-inimigos, que quando você vai ver já fizeram um negócio juntos, enfim, já conversaram, já sabe do que está se tratando, enfim, se você for cavucar um pouquinho a história, né? É só ver quem que é o vice do Brasil, quem que é o presidente, eram inimigos até há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não era isso? E agora estão todos amigos, o que está acontecendo? Então a gente vê que política é conveniência, e é conveniência em todos os níveis. É isso que eu quero passar, também que eu quero passar para vocês. Até o governo, esse nível de conveniência. Dali para cima, não tem mais inimigo. Não tem mais interesses. Só tem um interesse: se alimentar. Então, gente, respondendo a pergunta, o Brasil escolheu o lado no SGS, ele sempre escolheu o lado no SGS, porque na verdade não escolhe, né? Nunca escolheu. O governo do Ocidente sempre mandou no Brasil. Sempre. Até esse momento. Por que não manda mais? Porque ele está tão fraco que o governo do Ocidente faz uma proposta para países do Ocidente e esses países têm a condição de virar a casaca. Ou seja, não são os presidentes que viram casaca. Não são os políticos que viram casaca. São os membros do governo do Ocidente que viram casaca. São esses empresários, esses investidores. Eles viram a casaca. Os que mandam de verdade, não os que aparecem na TV. Vocês estudem sobre o assunto, o que é o SGS, o que é a aliança, o que é Cabala Escura, se existe lado, não existe lado, toda a história brevemente que eu dei aqui de movimentação para que vocês entendam que somos manipulados o tempo inteiro. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.